Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática sexto ano ensino fundamental. Aqui com vocês quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula. Aula de número 27 traz como objeto de conhecimento problemas envolvendo operações com números naturais. Detalhamento, divisores. Agora que temos conhecimento do nosso conteúdo, vamos dar início à nossa aula. Muito bem, na nossa aula de hoje vamos estudar os divisores de um número natural e trabalhar algumas questões que envolvam as operações com divisores. Então, muita atenção na aula de hoje. Então vamos pegar o número aqui e determinar os seus divisores, certo? Então, o número em questão aqui é o 36. Então, para determinar esses divisores, nós vamos começar aqui pelo primeiro divisor comum de todos os números, porque todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, vamos pegar aqui o 36, dividir por 1, né? Temos aqui o dividendo, os divisores desse número aqui, em questão, que é o 36, e aqui é o resultado da divisão, que é o quociente, tá? Então, eu vou pegar aqui 36 dividir por 1, o resultado é 36, ou seja, o quociente é 36. 36 dividido por 2, 18. 36 dividido por 3, 12. 36 dividido por 4, 9. 36 dividido por 6, 6. 36 dividido por 9, 4. 36 dividido por 12, 3. 36 dividido por 18, 2. E 36 dividido por 36 igual a 1. Então, o que podemos definir aqui? Dizemos que o número é divisor do outro quando temos uma divisão exata. A gente poderia pegar aqui o 36 e dividir por 5, né? Daria 7,2. Mas não seria uma conta exata, aí já seria uma outra questão. Então, para que a gente possa dizer que o número é divisor de outro, ou seja, o 36 vai ser dividido por 3, ou 3 é divisor de 36, porque 36 dividido por 3 é 12. Né? Sabemos que 12 vezes 3 é igual a 36. Aplicando a propriedade da operação inversa aqui, né? Ou seja, quando ela não deixa resto. Então, podemos concluir o quê? Então, os divisores de 36 são 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e o próprio 36. Beleza? Então, para que eu possa considerar que um número seja divisor de outro, qual é o pré-requisito necessário? Se faz necessário que a divisão do número dado por um número que a gente está utilizando, como foi dado aqui ainda agora, por exemplo, 36 dividido por 3 igual a 12, é necessário que quando seja realizada essa divisão, ela seja uma divisão exata, ou seja, que o resto seja igual a zero. Vamos que vamos. Determinação dos divisores pode ser feita, né, realizando o cálculo mentalmente? É a dúvida aqui da nossa coleguinha aqui. Então vamos pegar aqui alguns números. Pegar aqui como exemplo. Determinar os divisores de. Aí temos aqui 6 números, né, que vamos determinar por dedução seus divisores. Na letra A, temos 16. Na letra B, 24. Na letra C, 35. Na letra D, 50. Na letra E, 96. E na letra F, 100.
Aí vamos ter aqui, a gente pode pegar aqui 16, né? Vamos imaginar aqui que nós não tivéssemos conhecimento desses valores, né? O 16 é divisível por 1, que dá 16, né? Então nós já sabemos, o número foi dado aqui. Então o número 1 e o próprio número dado, né, são divisores. Como se trata de um número par, é divisível por 2. 16 dividido por 2, né, vai dar 8. Então nós já temos também um 8 como outro divisor, porque 8 vezes 2 também é 16. E vamos ter 16 dividido por 4, né, que é o próprio 4. Então a gente observa que nós temos aqui quantos divisores? 5 divisores, certo? A gente poderia observar aqui, né, 16, aí divide por 2. Isso daqui vai ser igual a 4. A gente já vai saber que lá na... 4 não, perdão, 8. A gente já vai saber que lá na frente o 8, ele vai ser divisor também do 16. Por quê? 16 dividido por 8 vai dar 2. Né? Na medida em que vai aumentando aqui, o resultado do quociente já vai ser lá na frente o próximo divisor do número dado. Nós vamos acabar nos familiarizando melhor com essa percepção à medida em que formos desenvolvendo os próximos exemplos. Aqui na letra B, ó, o 24, que é um número composto, né, que possui um maior número aí de divisor em relação ao exemplo anterior. Né? 24 dividido por 1 é o próprio 24. 24 dividido por 2, porque é um número par, 24 dividido por 2 vai dar 12. Então significa que o 12 também é divisor de 24, certo? 24 também dá para dividir por 3. 24 dividido por 3 é igual a 8. Então 8 também será um divisor de 24. E por fim, 24, né, dividido por 4 vai dar 6. E 6 também vai ser divisor de 24. Então, sempre que a gente for determinando os divisores, o resultado da divisão automaticamente também será um próximo divisor do número dado. Aqui, no 35. 35 dividido por 1 vai dar 35. Então, 35 também já é divisor de 35. O próximo, 5, né? 35 dividido por 5, 7. Então, 7 também vai ser divisor de 35. Aqui na letra D. 50 dividido por 1, 50. Então, 1 e 50 são divisores de 50. 50 por 2 vai dar 25. Então, 25 também já vai ser um divisor de 50. E 50 dividido por 5, 10. Né? Porque 10 vezes 5 é 50, então 10 também será divisor de 50. Letra E, 96. Olha só, já temos aqui um valor bem extenso. Ó. 96 dividido por 1, 96. 96 por 2 vai dar quanto? 48. Então, 48 também já é divisor de 96. 96 por 3 vai dar quanto? 32. Então, 32 também será divisor de 96, porque 96 dividido por 32 dá 3. Em seguida, o 4. 96 por 4, 24. Então, 24 também será divisor de 96. 96 por 6 vai dar quanto? 16. Então, 16 também será divisor de 96. E por fim, né? 96 dividido por 8 vai dar 12. E 12 também será divisor de 96. Aí a gente completa, né? Observe que já vamos colocando aqui, né, em ordem crescente os divisores do número dado. E por fim, nós temos aqui o 100. 100 dividido por 1 dá 100, então 100 também será divisor de 100. 100 dividido por 2 vai dar 50. Então, 50 também é divisor. 100 por 4 vai dar 25. 25 também se torna divisor. Aí eu vou ter 100 por 4 vai dar 20. Perdão, né? 100 por 4 aqui, 25, né? Aí depois que vai vir o 5 por 4, 20. E o próprio 10 dividido por 100 dividido por 10, que dá 10. Fechando aqui os divisores do número 100. Aí,
vamos nos deparar com um outro exemplo, no qual a gente vai observar aqui uma característica que já foi apontada, né? Nós vamos indicar aqui os 3 maiores divisores de um número, correto? Então, para que a gente faça isso, nós vamos pensar da seguinte forma, me acompanha aí. Questão aqui do centro de mídias diz o seguinte: quais são os 3 maiores divisores de 400? Pessoal, para nós determinarmos os maiores divisores de um número, basta pensar da seguinte forma: vamos procurar os quocientes desse número, né, que são resultado dos menores divisores. Então, quais são os menores divisores de 400? O 1 é o menor divisor, né? Porque 400 dividido por 1 vai ser o quê? 400. Agora, qual o próximo divisor, né, de menor valor de 400? É o 2. Certo? Então, 400 dividido por 2 vai dar o quê? 200. Então, nós já temos aqui o maior divisor de 400, que é o próprio 400. Em seguida, temos quem? O 200. A divisão de 400 por 3 é exata? Não. Então, qual é o próximo divisor, né, na sequência aqui crescente? Nós temos o 1, o 2, o 3 eu não posso utilizar porque não é divisor de 400. Qual seria o próximo divisor de 400? Maior que 3. Seria 400 dividido por quanto? Por 4. Que vai dar quanto? 100. Então, temos aqui, ó, justamente o que o comando, né, da questão está dizendo. Ela está sendo bem objetiva, né? Quais são os 3 maiores divisores? Então, para nós descobrirmos o que nós, para nós calcularmos o que nós fizemos, pegamos o número dado que foi o 400 e dividimos pelos 3 menores divisores de 400. Quais são os 3 menores divisores de 400? 1, 2 e 4. Porque quando eu determino o quociente aqui entre esses 3 menores, consequentemente, cada quociente desse aqui também será o quê? Um múltiplo do número dado. Então, como eu comecei pelos 3 menores, os resultados vão ser os 3 maiores. E isso daqui vale para qualquer número. Por exemplo, se nós pegássemos aqui o 54, quais seriam os 3 maiores divisores de 54? Seria quem? O próprio 1, o 1, né? Que daria o próprio 54. 54 é divisível por 2? É, né? Vai dar o quê? 27. E 54 dividido por 3 vai dar 1 aqui, né? Sobrou 2. 24 por 3, 8. Então, quais são os 3 maiores divisores de 54? O próprio 54, o 27, né? E o 18. Conforme, né, vimos agora aqui, né, reforçando, né, como é que se resolve isso, dividimos o 400 pelos 3 menores divisores, 3 menores. E o quociente será, respectivamente, seus 3 maiores divisores, como foi feito, ó. 400 por 1 deu 400, 400 por 2 deu 200 e 400 por 4 deu 100. Então, quais são os 3 maiores divisores de 400? O próprio 400, 200 e 100. Como está aqui na resposta, né? Os 3 maiores divisores serão justamente esses 3 valores aí que foram mencionados, 400, 200 e 100. Beleza? Agora, vamos aplicar aqui esse conhecimento na resolução de problemas envolvendo divisores, beleza? Em uma sala de aula composta por 42 alunos, o professor solicitou que fossem formadas equipes para a realização de uma atividade escolar. Porém, existem algumas condições. Então, o primeiro dado do problema aqui que a gente tem que prestar atenção é a quantidade de alunos.
Aí vem as condições que foram colocadas pelo professor para que essa atividade fosse realizada, né? Para que pudéssemos formar as equipes, né? Foram impostas algumas condições. Então vamos prestar muita atenção nessas condições aí, beleza? Olha só, qual é a primeira condição que foi colocada? A atividade não pode ser realizada individualmente. Então, foi colocada lá a situação de que né, não podemos, né, essa distribuição aqui de equipes unitárias, ela não existe. Então, se existisse, nós teríamos, né, 42 equipes, cada equipe formada por um aluno. Porém, essa condição aqui não pode ser aceita pelo fato do quê? Pelo fato da atividade não poder, né, ser realizada individualmente. Beleza. Segunda condição, a atividade não pode ser realizada em duplas. Pessoal, se pudesse ser realizada em duplas, né, nós teríamos o quê? O total de alunos dividido, né, pela quantidade de alunos que formam uma dupla, que é 2. Nessas condições, nós teríamos o quê? 42 dividido por 2, 21. Ou seja, nós teríamos 21 equipes formadas por 2 alunos. Então, essa condição aqui também impede que seja formada equipes dessa forma. A equipe não pode ser composta por mais de 6 alunos. Ou seja, nós temos quantos alunos? 42, correto? Então, ó, o que significa dizer que a equipe não pode ser composta por mais de 6 alunos? O que significa ser maior que 6? É ser o quê? 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim sucessivamente, né? Então, isso daqui também não pode. Ou seja, né, nós temos quantos alunos formando a equipe? 42. Então, ó, 42, né, se nós fôssemos pegar aqui e dividir por 7, nós teríamos o quê? 6, né? Então, se as equipes pudessem ser formadas por 7 alunos, nós teríamos 6 equipes com 7 alunos. Porém, essa formação também não pode, porque ela vai de contra a condição de número 3 aqui imposta pelo professor. Correto? Isso daí não pode. E a quarta condição diz o seguinte: o número de alunos por equipe deve ser o quê? Deve ser o mesmo. Ou seja, nós poderíamos supor aqui, mas o professor disse que não pode ser mais que 6. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer equipe com 5. Porém, nós teríamos o quê? 42 alunos, né? Dividindo aqui cada equipe por 5 alunos, nós teríamos 8 equipes, né? 8 vezes 5 dá 40, só que iam sobrar quantos? Né? Mais 2. Isso aqui pelo algoritmo da divisão, né? Nós teríamos 8 vezes 5, 40. Para dar os 42, teríamos que somar com quanto? Com 2. Só que, o que diz a quarta condição aqui? Que o número de alunos por equipe deve ser o quê? O mesmo. Então, se fossem formadas equipes com 5 alunos, nós teríamos aí que ter 2 equipes, né, com 7 alunos, ou teríamos 4 equipes com 5 alunos e uma equipe com 7. Seria uma situação, ou 2 equipes com 6 e 2 equipes com 5, para fechar os 42. Só que esse tipo de formação também não é concedida em função das condições. Então, nós analisamos, né,
o critério, né, minucioso das condições que foram colocadas aí para as formações. Observe que podem ser formadas equipes de diversos números de alunos, porém, esse número de alunos ele tem que estar dentro, obedecendo aquelas especificações que foram colocadas pelo professor. Para compreender melhor isso daqui, vamos montar uma tabela. Me acompanhem aí. Então, olha só. Nós temos o seguinte. Pelas condições do professor, temos o seguinte. Vamos lá. Como é que foi desenvolvido isso daqui? Nós pegamos o 42, certo? E vamos obter aqui seus respectivos divisores. À medida em que eu faço a divisão, né, eu obtenho o número de alunos que cada equipe vai ter. Por exemplo, 42 dividido por 1 dá 42. Então, nós temos aqui uma equipe formada por quantos alunos? 42. Segunda condição, segundo divisor, que é o 2. Então, vamos pegar o 42 e dividir por 2. Aí nós teríamos 21, ou seja, nós teríamos duas equipes formadas por 21 alunos cada equipe. Aí, 42 dividido por 3 vai dar quanto? 14. Ou seja, nós teríamos 3 equipes, cada equipe formada por 14 alunos. Certo? Quarto divisor, 42 dividido por 6 vai dar quanto? 7 alunos. Ou seja, nós teríamos 6 equipes, cada equipe composta por 7 alunos. Quinto divisor, 42 dividido por 7 vai ser igual a quanto? 6. Então, nós teremos 7 equipes, cada equipe formada por 6 alunos. Sexto divisor, 14 dividido por 3 vai dar 3. Então, nós teríamos o quê? 14 equipes, cada uma delas formadas aqui, né, por 3 alunos. Aí, ó, próximo divisor, 21. 42 por 21 dá 2. Então, nós teremos 21 equipes formadas por 2 alunos. E, por último, né, 42 dividido por 2, então teríamos 42 equipes formadas por 1 aluno. Ok. Beleza. Vamos para o comando aqui da questão. Nessas condições, quantas equipes? Olha só o quanto é importante aqui a gente poder analisar com muita calma o comando da questão. Quantas equipes foram formadas e por quantos alunos? Então, observe que nós temos duas perguntas aqui. Pessoal, nós analisamos as condições, né? Podemos concluir o quê? Que as equipes elas não podem ser feitas individualmente, certo? Ou seja, não pode ser feita por um aluno e nem dupla. Então, ó, essas duas aqui, ó, não fazem parte do contexto porque não atendem às condições colocadas pelo professor. Certo? A próxima condição. As equipes não podem ter mais de 6 alunos. Então, ó, se é proibido formar equipes com números, né, de alunos superior a 6, então, ó, equipes com 7 alunos está fora, equipes com 14 alunos também está fora, equipes com 21 alunos estão fora, assim como equipes com 42 alunos estão fora. Tá vendo como é importante fazer bem essa análise aí?
A próxima condição, né, que era colocada, era que todos os alunos deviam participar, né? Então aqui ninguém ficou de fora, né? Utilizamos aqui sempre os 42 alunos. Observe que não houve nenhuma divisão aqui com um número que fosse diferente de 42. A outra condição era que o número de alunos por equipe, né, fossem o quê? Iguais. O que significa isso? Que quando nós dividíssemos isso daqui, a divisão tinha que ser o quê? Exata, certo? Então, se nós pegarmos e analisarmos nosso quadro aqui, nós vamos ver que só existem duas formas, né, de formar as equipes em função das condições que foram colocadas, certo? Quais são elas? Nós podemos formar o quê? Nós podemos formar 14 equipes com 3 alunos, certo? E podemos formar o quê? 7 equipes com 6 alunos. São essas as duas condições aí, né? As únicas possibilidades de formação de equipes dentro das condições, né? Que bate justamente com a resposta que foi colocada aqui, né? Podemos formar, né, 7 equipes com 6 alunos em cada uma equipe, ou 14 equipes com 3 alunos em cada equipe, né? Fora dessas duas condições, não é possível se formar. Então, como eu sempre falo para vocês, certo? Ao se resolver um problema contextualizado de matemática, seja de física, seja de química, qualquer componente que seja da área de exatas, é importante demais que você faça, né, uma leitura bem minuciosa, bem detalhada, muita atenção, né, para que você possa, dentro, né, dessa leitura, realizar a interpretação de forma correta. É o primeiro passo para se desenvolver aí o nosso problema, né? Sempre também prestando muita atenção no comando da questão, que é justamente, né, o que o problema está pedindo de vocês. Então, observe que houve todo um trabalho de, né, aritmético, que nós chamamos, né? A primeira parte é a interpretação. Feita a interpretação, nós passamos para o cálculo, né, que é a parte aritmética. Aí fizemos todo um cálculo. Em seguida, nós fizemos o quê? A interpretação desse resultado, com base no comando da questão, né? E assim podemos, né, responder a nossa questão de forma correta e segura. Beleza? Meus queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.